cabeça é o cara do evento é triste. Aí, Felipe, vai cortar a cabeça é o cara do evento, hein? Felipe. E a plaquinha, né? E a plaquinha, uma coisa para o outro. O amigo meu, quando a gente se parei lá, só apontar lá, legal esse Pode começar. Bem, Vai vocês. tá bom assim. Bem, boa tarde a todos. Agradecer a presença. Agradecer a presença de todos, agradecer o silêncio, para que a gente não precise falar muito alto. Nós, ao longo dos últimos meses, trabalhamos, os deputados e as deputadas, ouvindo a todos. No primeiro semestre, acho que no mês de abril, nós organizamos um grupo de deputados, com a Tabata, com o Raul Henrique, com o Rigoni, com o Pedro Cunha Lima, junto com os líderes, com um monte de deputados, ouvindo a sociedade, ouvindo pessoas da área social, né, de quadros da assistência, economistas que estudam o tema também há muitos anos. Nós sabemos que o Brasil, ao longo talvez da sua história, mas de forma mais objetiva, ao longo dos últimos 30 anos, nós construímos um Estado que concentra a renda na mão de poucos brasileiros, em detrimento da maioria da sociedade. O sistema previdenciário brasileiro, que melhorou com a promulgação da PEC, ele concentrava a renda e aposentadoria no topo da cadeia, nos servidores que ganhavam acima do teto, e levava os brasileiros que ganham entre 1 e 2 salários mínimos a se aposentar apenas já com 65 anos, que é a idade mínima aprovada agora. Então era um sistema que transferia a renda da base da sociedade para a cúpula da sociedade. O sistema tributário é igual, né? O brasileiro, a classe média, o brasileiro mais simples, é taxado de forma desproporcional em relação aos que têm mais renda, já que o Brasil, ao longo dos anos, foi concentrando a arrecadação, tributação em bens e serviços e não na renda, diferente dos outros países, né, desenvolvidos. A administração pública, da mesma forma, as carreiras da elite pública dos 3 poderes, ao longo dos anos, foi conquistando muitos direitos e hoje a gente paga altos salários para poucos servidores e acaba prejudicando também a capacidade de investimento do Estado e também aqueles servidores que têm menos capacidade de influência no Parlamento. Então, a nossa intenção é continuar trabalhando as reformas. Nós entendemos que todas essas reformas que são ditas econômicas, elas precisam e têm um viés social,
porque tendem a reduzir injustiça dentro da sociedade, principalmente as desigualdades, né? Nós, analisando os nossos dados, a gente vê que o Brasil, como eu disse aqui anteriormente, é um país concentrador de renda, né? Aliás, todos os países da América Latina são concentradores de renda, diferente dos países da OCDE, que entre impostos e administração dos recursos reduz desigualdade em quase 40%. No Brasil é diferente, no Brasil é concentrador de renda. Todos os projetos somados, previdenciários, subsídios, transferências de renda, 75% desses recursos ficam com o topo da cadeia e só 25% ficam com os brasileiros mais simples. Então, as reformas econômicas, elas sempre precisam ter um viés social quando você trabalha nelas, para que aqueles que têm mais contribuam mais e que a gente não concentre tanta renda na cúpula da sociedade. Fora isso, nós precisamos pensar em projetos de forma efetiva da área social. E aí foi esse grupo, ouvindo a muitas pessoas, organizou projetos, fechando em 5 eixos, onde cada eixo tem um objetivo, e a nossa intenção é que a gente possa, apresentando esses projetos, começar a trabalhar cada um deles, apresentando os projetos com o apoio da maioria dos líderes dos partidos, pelo menos, criando comissões especiais nos mais importantes, para que a gente possa aprofundar o debate no que seja nos projetos de transferência de renda, seja nos projetos de proteção do emprego, no que seja na melhoria da qualidade e da possibilidade de melhorar a qualidade do ensino, né, focando em 2 objetivos claros: a alfabetização no segundo momento, mas no primeiro momento, como nós podemos melhorar a relação da geração de emprego com projetos, com o ensino profissionalizante, para que o jovem tenha melhores oportunidades concretas, né, que a gente não deve de forma nenhuma achar que políticas intervencionistas resolverão o problema do emprego no Brasil. Então, agradecer a Tabata, o Rigoni, ao Raul, a todos os líderes, a todos os deputados presentes, ao Eduardo Barbosa, que sempre nos ajudou muito nos projetos na área social, para que a gente possa agradecer muito, para que a gente, podendo hoje começar os nossos projetos, tendo o apoio da Casa, mostrando que a nossa agenda é uma agenda que vai além das reformas econômicas e vai com o objetivo exatamente de ter um país mais igual, né? Um país com igualdade de oportunidades e um país onde a diferença entre a cúpula da sociedade e a base possa ser reduzida ao longo dos anos. Então, obrigado a todos e peço à deputada Tabata que faça uma breve apresentação aqui para a imprensa e para os deputados. Antes de fazer a minha fala, vou pedir que a gente só veja um vídeo de apresentação. Os avanços na economia precisam gerar redução da desigualdade. Pensando nisso, a Câmara dos Deputados está lançando a Agenda para o Desenvolvimento Social, uma ação conjunta dos parlamentares com foco na população. A agenda está estruturada em 5 pilares: garantia de renda, inclusão produtiva, rede de proteção ao trabalhador, água e saneamento, incentivos e lei de responsabilidade social. Entre os objetivos da agenda está o aperfeiçoamento e a ampliação do programa Bolsa Família. Pilares da Agenda para o Desenvolvimento Social: garantia de renda, um direito de todos. Inclusão produtiva, educação profissional para quem mais precisa. Rede de proteção ao trabalhador, incentivo e seguro para o trabalhador. Água e saneamento, acesso à água no combate à pobreza. Lei de responsabilidade social, reduzir a pobreza com responsabilidade. Meio de ação coordenada entre os entes federados, de recursos para assistência social e de incentivo à cooperação intersetorial. São com esses 5 pilares que vamos combater com mais efetividade a pobreza e a desigualdade no Brasil. Agenda para o Desenvolvimento Social, por um país mais justo e igualitário para todos. Agora sim, boa tarde a todos e a todas.
quero começar dizendo da minha alegria e da minha gratidão, não só como deputada federal, mas principalmente como cidadã, ao ver o deputado Rodrigo Maia, nosso presidente aqui da Câmara dos Deputados, e todos os líderes que tiveram a coragem de dar uma resposta, não só à desigualdade, não só à pobreza, mas uma resposta que a sociedade há muito queria. E saber que essa agenda social está sendo puxada, liderada e defendida por tantos líderes, a grande maioria da casa, sob a liderança do presidente Rodrigo Maia, me enche de esperança. Acho que não é novidade para ninguém que o Brasil está terminando de passar pela nossa segunda maior crise econômica. A gente sabe que nos últimos anos, 15 milhões de pessoas entraram para a pobreza, para a extrema pobreza. O pouco que reduzimos de desigualdade foi revertido com a crise econômica. E, diante disso, fica um sentimento muito forte dessa casa de que o ajuste fiscal e as reformas econômicas, por mais necessários que sejam, não podem vir sozinhos. A gente tem que junto encampar, sim, uma agenda de desenvolvimento social. O Brasil é um dos países mais desiguais desse mundo e isso só está piorando e cabe a essa casa dar uma resposta para a extrema pobreza, para a pobreza multidimensional e para a desigualdade. E quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha para a América Latina, fica evidente que no momento que a classe política, que os políticos deixam de dialogar com a sociedade, deixam de dar uma resposta para a desigualdade que só aumenta, empurrando a classe média para baixo, as pessoas vão às ruas, elegem líderes populistas e começam a questionar a própria democracia. E começam a questionar as lideranças que estão no poder. Então a Câmara, ao fazer diferente e olhar para essa situação, opta por um futuro diferente para o nosso país. Como o presidente Maia trouxe aqui, a agenda foi resultado de uma construção de mais de 6 meses, que ouviu a quase 20 especialistas, que estão entre os maiores economistas do Brasil, que contou com a participação de vários deputados, consultores da casa, então, de fato, é um trabalho em conjunto. No primeiro pilar da nossa agenda, como vocês já puderam ver, a gente está falando de uma ampliação e aperfeiçoamento do Bolsa Família. O Bolsa vai para a Constituição, tem que ser uma política de Estado e a gente está criando um benefício da primeira infância. A gente sabe a importância da primeira infância no combate à desigualdade, no desenvolvimento econômico e, com isso, 3 milhões de crianças que hoje não são atendidas por nenhum programa vão ser incluídas. E a gente também tem várias mudanças para incentivar a formalização. Quando a gente fala de inclusão produtiva, a gente está falando da chance de você fazer um curso técnico, criar o seu negócio, ter acesso a crédito para as pessoas mais vulneráveis, aquelas que estão no CAD único, os jovens da periferia, os jovens negros. Quando a gente fala da rede de proteção ao trabalhador, a ideia aqui é dar ao trabalhador o dinheiro que é dele. A gente traz o abono salarial, que hoje é retirado apenas no ano seguinte, para o mês no contra-cheque. E a gente também facilita o acesso ao FGTS, entre outras coisas. Sobre água e saneamento, que a gente quer continuar o que já foi feito na garantia do acesso à água, especialmente no semiárido. E aí eu vou deixar que o deputado Geninho fale sobre a agenda de saneamento, porque ele fala muito melhor do que eu sobre isso. Mas é importante dizer que a situação que a gente tem de saneamento no Brasil é vergonhosa e contribui muito para essa pobreza que se dá em diferentes ambientes. Por fim, quando a gente fala da Lei de Responsabilidade Social, a gente quer olhar para o SUAS, que é o nosso Sistema Único de Assistência Social, para modernizar, para garantir financiamento, para criar incentivos. E tem uma outra questão, que foi uma provocação, especialmente dos deputados do Nordeste, que a gente olhe para a pobreza regional. Que a gente olhe para as micro-regiões, que são mais vulneráveis, e crie para elas conjunto de incentivos e projetos diferenciados. Para concluir, eu queria dizer que muitas pessoas colaboraram e construíram em conjunto nos últimos 6 meses, mas alguns deputados colocaram realmente a mão na massa e foram fundamentais para que a agenda pudesse acontecer. Então, gostaria de agradecer e depois pedir que façam uma breve fala. O deputado Felipe Rigoni, deputado João Campos, deputado Pedro Cunha Lima, deputado Raul Henri, o senador Alessandro Vieira, que também participou do grupo de trabalho, e é quem vai garantir, junto com o presidente Alcolumbre, que tudo isso continue no Senado, e também os deputados Bertaioli, Eduardo Barbosa e Geninho, que tiveram seus projetos, que estão relatando, ou são autores, incorporados nessa agenda social. Mais uma vez, muito obrigada a todos e a todas. Fico muito feliz de ver o que está acontecendo.
de verdade como cidadã, e agora peço que vocês também possam me falar, especialmente os que contribuíram no grupo de trabalho. Obrigada. Aí tem que chegar pertinho que o microfone está longe, né? Aqui. Bom, boa tarde a todos. Eu estou de verdade muito orgulhoso com o que nós estamos fazendo aqui. A gente está passando por um momento de ajuste fiscal muito grande, que de fato é necessário. Agora, o ajuste fiscal ele vai nos dar algo que a gente precisa saber o que fazer com isso. Ele vai nos dar poder de escolha sobre o nosso próprio dinheiro. E com essa agenda social que nós aqui trabalhamos muito, mas que tivemos apoio não só do presidente Rodrigo Maia, mas de todos os líderes, a gente está mostrando para a sociedade brasileira qual é a escolha que nós vamos fazer. Uma escolha de combater as enormes desigualdades de oportunidades que nós temos no nosso país. E eu não preciso aqui dizer dos pontos específicos da pauta, mas eu queria citar o que nós estamos fazendo para envelopar todos eles, que é a Lei de Responsabilidade Social. Há 20 anos atrás, a gente fez a Lei de Responsabilidade Fiscal. Só que diferente de 20 anos atrás, dessa vez, nós estamos preocupando em como é que a gente tira aquelas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade desse estado. E ao invés de punir as instituições que não cumprem com essas metas, a gente vai premiar, sim, aqueles prefeitos, estados que conseguirem tirar de forma integral, de forma perene, pessoas de situações de vulnerabilidade. E dessa maneira nós vamos conseguir fazer algo não só mais perene, mas mais integral para a gente combater as desigualdades brasileiras e transformar o Brasil em um país realmente desenvolvido, mas também inclusivo e justo. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer aos líderes, ao presidente Rodrigo Maia. Nós ficamos com a área de inclusão produtiva. Foi divulgado no dia de ontem os números do IBGE que mostram que 11,8% dos brasileiros estão desempregados, enquanto essa taxa para os jovens é de 25%. Então, essa série para a inclusão produtiva, com 3 pilares, olhando as pessoas em situação de vulnerabilidade, possibilitando o acesso a crédito para elas. O pilar da educação técnica. O Brasil forma menos de 10% dos seus jovens que concluem o ensino médio, concluem o ensino técnico. Quando a gente olha para a Alemanha, a Áustria, a Suíça, esses números passam de 50%. Então, o desafio é aumentar o ensino técnico no nosso país, fazendo isso junto com a lei do menor aprendiz, que hoje tem uma ociosidade de 500 mil vagas que poderiam estar à disposição da juventude. E o terceiro eixo é para as pessoas com deficiência, melhorar a qualificação técnica, dando oportunidade e melhorar o auxílio inclusão para possibilitar que a emancipação definitiva com acesso e o respeito à sociedade seja uma realidade brasileira. O Parlamento brasileiro faz um acerto em incluir essa pauta na ordem do dia, que eu tenho certeza que vai de encontro ao maior problema do nosso país, que é a desigualdade social. Muito obrigado. Muito boa tarde a todas, a todos. A gente vive um momento de país muito difícil, a gente tem feito um esforço imenso para consertar a nossa nação, consertar o nosso sistema tributário, consertar a nossa previdência, consertar a máquina pública, consertar as nossas leis trabalhistas, mas nada disso faz sentido se a gente não tiver a capacidade também de consertar o sistema, a engenharia. E aí eu celebro muito no corpo desse trabalho a presença da primeira infância. Uma ruína da nossa nação é colocar na mão do município o ente federativo mais fragilizado, sobretudo a parte educacional do começo da vida. Perceba que isso traz o caos para qualquer nação. É colocar a etapa mais delicada, mais sensível do nosso desenvolvimento na mão do ente federativo mais fragilizado. Portanto, que a gente possa ter a capacidade de distribuir oportunidades, de fazer com que as pessoas possam tocar o seu projeto de vida. E, além de consertar tudo que vem tomando conta da pauta do nosso país, de previdência, de sistema tributário, de máquina pública, a gente possa olhar por principal, que é dar oportunidade às pessoas. Então, parabenizo o presidente Rodrigo Maia, que a gente possa fazer um trabalho em coletivo, que
que a gente possa ter a capacidade de união numa pauta que é importante para todos nós, que é comum a um desafio de nação. Vamos dedicar o nosso melhor para recuperar e consertar o nosso país. Eu não quero ser repetitivo, mas quero aproveitar essa oportunidade para parabenizar o presidente Rodrigo Maia, parabenizar esse conjunto de líderes partidários que tem feito aqui na Câmara dos Deputados um conjunto arrojado de reformas econômicas e que hoje abraça aqui uma agenda de desenvolvimento social para o Brasil. Nós sabemos que o Brasil precisa retomar o desenvolvimento econômico, retomar o emprego, mas o Brasil precisa não esquecer dos mais pobres, incluir os mais vulneráveis nesse conjunto de reformas que estamos realizando aqui. Parabenizar Rodrigo pelo momento de inspiração, quando convidou a jovem deputada Tabata Amaral para coordenar esse projeto, baseado nas melhores evidências internacionais, baseado nas melhores cabeças do Brasil, dizer que cabe a nós agora levar adiante essa agenda. Vamos ao trabalho e entregar ao Brasil uma agenda social que esteja à altura dos seus desafios. Muito obrigado. Boa tarde. Acho que a primeira questão é o que faz um senador aqui no evento da Câmara. Eu agradeço muito ao presidente Rodrigo Maia pela compreensão de como se faz a política com P maiúsculo. Na minha primeira semana de trabalho aqui no Congresso, presidente, começávamos a tratar da questão da reforma da Previdência. E me chamou a atenção a dica que me deu um parlamentar mais experiente que eu, um senador mais experiente, no sentido de que era preciso encerrar o trabalho da Câmara para depois começar do zero o trabalho no Senado. E eu discordei naquele momento, discordo, e a atitude de Vossa Excelência mostra que é possível fazer a política de uma forma diferente, porque o Brasil tem pressa. Os nossos problemas são imensos, e uma agenda social é necessária, é indispensável, e hoje essa lacuna é suprida. E como representante do Senado, meu papel é basicamente facilitar para que isso chegue, essa informação, esse desenvolvimento, e que para em conjunto possamos trazer para o Brasil aquilo que de melhor funciona na proteção dos mais necessitados. É um trabalho que só funciona pela confiança na qualidade, porque a liderança que sabe e confia nessa qualidade, compartilha espaço, compartilha poder sem medo. E é isso que está sendo demonstrado aqui hoje, então, renovo meus parabéns, presidente Rodrigo. Bem, eu vou pedir que passar para alguns líderes antes, Geninho. Você sabe do nosso carinho pelo tema do saneamento, mas ainda estamos ajustando. Eu vou pedir que Eduardo Barbosa fale. Não sei se o Zé Nelton quer falar depois, para a gente poder também ter uma posição de partido. Ok. Bom, meu cumprimento a todos os presentes, senhor presidente Rodrigo Maia, queridas colegas deputadas e deputados. Para nós, presidente, é com muita satisfação que nós estamos vivenciando esse momento. Eu, só de presença na Comissão de Seguridade Social e Família, tenho 25 anos. E acredito que pela primeira vez nós teremos, dentro de um espaço institucional Câmara dos Deputados, um amplo debate na área da política social que só vai igualar a época da Constituinte, quando ali foram inseridos capítulos importantíssimos que garantiram direitos fundamentais, principalmente para as pessoas mais vulneráveis, inclusive o capítulo da assistência social, que não existia enquanto política pública. E naquele momento, nós vivenciamos um processo de debate com a sociedade, com gestores, com as organizações da sociedade civil, que se repetirá com a criação das comissões especiais. Eu acredito que o primeiro trimestre do ano que vem, legislativo, ele será extremamente intenso, dando visibilidade a um tema que nunca foi pauta número 1 dentro do Congresso Nacional. Trabalhamos sempre essas questões de forma pontual e nunca pensando uma política de Estado, articulando as diversas ações, hoje, pulverizadas nos diversos ministérios. Então, a proposta coordenada pelos deputados que aqui falaram, lideradas pela deputada Tabata, ela tem uma importância política, porque nós estaremos trazendo para a Câmara a visibilidade de uma política
que ficou como em segunda instância, já que é isso que se fala hoje, né? No entanto, senhor presidente, nós teremos um grande desafio nas comissões especiais. Primeiro, porque nós temos iniciativas de diversos deputados em temas afetos aos grandes eixos. E nessa comissão especial nós teremos a condição, inclusive, de aglutinar pensamentos diversos que vêm dos partidos os mais distintos. Em segundo lugar, lá será o espaço para conversar com gestores municipais e estaduais que executam na ponta essa política. E em terceiro lugar, e que é o mais importante, nós vamos introduzir na legislação brasileira conceitos que não foram ainda identificados nem pela Constituição, nem por leis, como o conceito de vulnerabilidade, que às vezes é um grande imbróglio quando nós estamos definindo aqui os benefícios, porque nós não sabemos para quem e para onde vai, né? E o conceito do aspecto multidimensional da pobreza, que já é um conceito incorporado na academia, mas não é um conceito incorporado pela legislação, Tabata. E eu acho que é a partir daí que nós vamos entender ainda melhor os eixos aí propostos para vocês. Então, nós temos uma felicidade muito grande de poder começarmos, se Deus quiser, 2020 com uma pauta propositiva, humana, com a visão do cidadão. Agradeço aqui também ao nosso líder, Carlos Sampaio, que me designou para falar em nome também do meu partido, PSDB. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, essa pauta talvez seja uma das pautas mais importantes do Congresso Nacional. Ninguém gosta de ser chamado de pobre. Esta é a realidade. São os menos favorecidos. E esta agenda proposta pelo presidente Rodrigo Maia e sendo comandada pela deputada Tabata, juntamente com o Rigoni, ela veio em boa hora. O país passa por uma crise e a crise que o Chile está passando realmente é uma questão de exclusão. Nós sabemos que lá no Chile, grande parte da população, principalmente os idosos, não tem dinheiro para a sobrevivência, para pagar água, para pagar energia, para comprar comida. E hoje no Brasil, a gente passa pelas ruas do país, em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Brasília, e as pessoas nas ruas deitadas, dormindo debaixo das marquises, em papelão, como se fosse lixo humano. É preciso dessa casa despertar e mostrar para a sociedade, em conjunto, o poder, o Congresso Nacional, juntamente com todos os governadores, prefeitos, nós possamos apresentar uma agenda positiva para o Brasil, para tirar aí 11 ou 12 milhões de brasileiros da vulnerabilidade, da miséria. E é engraçado, vou aqui fazer um questionamento para chamar a atenção de toda a imprensa do Brasil. A gente encontra criança abandonada, que não tem pai, não tem mãe, encontra idosos debaixo das marquises, que ninguém é filho daquele idoso lá, mas eu nunca vi em nenhuma estrada lá do meu estado de Goiás, do Brasil, um bezerro abandonado. Sempre tem um dono que cuida daquele bezerro. Agora o ser humano realmente está abandonado. E esta política veio em boa hora. Nós já fizemos a reforma da Previdência, agora queremos fazer a reforma tributária, mas é preciso de abrir o sistema financeiro brasileiro, que é um dos mais perversos que tem do mundo. Então, presidente Rodrigo Maia, parabéns por esta agenda e vamos juntos construir um país social mais justo para a nossa sociedade. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero cumprimentar o presidente Rodrigo Maia por essa iniciativa. Nós estamos vivendo um momento muito desafiador da vida brasileira, país mais desigual do planeta, de maior concentração de renda, que está obrigado a discutir uma agenda ultraliberal selvagem.
é um debate que é importante ser feito, mas ele jamais poderia ser feito sem atenção ao problema da desigualdade. Quando a gente vê o FMI e seus interlocutores falarem que a desigualdade é motivo de ineficiência na economia, é sinal de que a gente precisa prestar atenção a isso. Então, presidente, eu acho que a Câmara dos Deputados se sente aqui enobrecida por essa iniciativa tocada pelos deputados aqui, sob a coordenação da deputada Tabata Amaral. Quero cumprimentar esse grupo que empenhou sua energia e seus esforços, e quero dizer que, para além do conteúdo que efetivamente nós vamos se debruçar sobre eles, mas a ideia de responsabilidade social que é colocada aqui por essa agenda social da Câmara e do Parlamento Brasileiro e do Senado é merecedora de todos os aplausos. Conte com o Partido Socialista Brasileiro no debate desses projetos e tenho certeza que na maioria deles vai contar com a aprovação unânime da nossa bancada. Parabéns. Boa tarde a todos. Eu queria, de uma forma muito rápida, só parabenizar ao presidente Rodrigo Maia pela iniciativa. A Câmara tem demonstrado, sob o seu comando, que tem enfrentado assuntos importantes para o Brasil, seja na área econômica e agora dá uma demonstração também na área social. Todos os líderes juntos, conversando, ajustando, sob o comando de uma comissão competente, liderada pela deputada Tabata, e que eu tenho certeza, nós vamos oferecer ao Brasil uma legislação atualizada e que vai olhar pelos mais carentes, que são muitos dos brasileiros. Muito obrigado. Bem, gente, quero agradecer a presença de todos, o apoio de todos, e que a gente comece a trabalhar logo. Muito obrigado.